100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Chus no melhor Mix, 7h02. Muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 26 de novembro de 2019. São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Quissamã e Macaé registram fragmentos de óleo em praias. Valor extra nas contas de municípios produtores. Câmara já definiu qual proposta sobre prisão em segunda instância será discutida na casa. MEC lança aplicativo para emitir a carteirinha de estudante digital. Governo prepara a lei de uso do GLO em reintegração de posse no campo. TSE inicia testes de integridade em urnas eletrônicas de 2020. A arroba do boi gordo não para de subir em todo o país. Negociada ontem a 198 à vista em nosso estado. Saca 50 quilos de açúcar cristal, cotada menos 0,14% ao dia, a R$ 65,68. O dólar comercial subiu nesta segunda-feira, fechando a 4,21, alta de 0,52% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mande uma mensagem para o WhatsApp da Mix Campus 997971007. Mix Notícias. Temperatura no momento 21 graus, podendo chegar a 28. E o dia de hoje será com sol entre nuvens e sem previsão de chuva. E vamos dando uma passada no trânsito. Nas primeiras horas do dia, podemos observar um trânsito até mais tranquilo do que o de costume. Na Beira-Valão, o fluxo está tranquilo em ambos sentidos. O mesmo acontece na Pelinca, com poucos veículos circulando. Temos uma movimentação um pouco maior na Formosa, com maior fluxo apenas próximo à Beira-Valão, nas proximidades de escolas. Na saída da Campos Farol, no início da 28 de março, o fluxo está um pouco maior no sentido centro, com menos intensidade no sentido contrário. Tráfego de caminhões pela Presidente Kennedy no Jockey em direção à BR-356, mas também fluindo normalmente, sem lentidão, sem retenções. Ponte da Lapa também com boa movimentação. Voluntários da Pátria, da 28 de março até Alberto Torres, o trânsito está moderado. Movimentação tranquila na rotatória próxima ao Shopping Estrada, com fluxo seguindo da mesma forma até a Ponte General Dutra, nas proximidades do Hospital Ferreira Machado. No trecho urbano da BR-101 do lado de Guarulhos, a movimentação é um pouco maior, referente à movimentação do lado do centro, até a segunda passarela em ambos sentidos. O trânsito está bem movimentado, mas sem retenções até a ponte Alair Ferreira. Na BR-101, o trânsito segue com pontos alternados de retenção entre São Gonçalo e Niterói, como de costume, devido ao excesso de veículos em direção ao Rio de Janeiro. Na pista sentido Espírito Santo, o fluxo segue sem retenções. Mix. Juntos. No melhor Mix. Mix. O número de municípios atingidos por fragmentos do óleo até esta segunda-feira no estado do Rio chegou a 4. A primeira praia a registrar o aparecimento do material foi Gruçaí, em São João da Barra, na última quinta, seguida por Santa Clara e Guriri, em São Francisco de Itabapoana. No sábado, Barra do Furado, em Quissamã, e Praia do Barreto, em Macaé. No domingo, segundo a Marinha do Brasil, todos os locais estavam limpos desde a segunda-feira. Os materiais coletados serão encaminhados ao Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira para análise e investigação da origem. A Marinha reitera que o ineditismo da situação requer atuação vigilante com monitoramento constante em nosso litoral. Municípios produtores de petróleo da Bacia de Campos receberam, nesta segunda-feira, um repasse extra de royalties. Para Campos, foram depositados R$ 1.755.040. Os valores distribuídos nesta segunda aos municípios da Ampetro e também para o estado do Rio de Janeiro são valores acumulados da correção monetária de 2019. Correção conseguida por lei em processo judicial impetrado pela Ampetro em 2002. A ação que teve seu objeto formulado também pelo Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo, incluindo a participação especial. Mix Notícias. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, disse ontem que a Casa já definiu qual texto sobre a prisão em segunda instância será discutido. A proposta de emenda à Constituição em questão já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e aguarda a instalação de uma comissão especial para começar a ser debatida na Câmara. O MEC anunciou nesta segunda-feira, dia 25, o lançamento do aplicativo de celular em que será possível emitir a carteirinha estudantil digital. O ID estudantil é gratuito e garante ao aluno o direito ao benefício de meia entrada em shows, teatro e outros eventos culturais. Os estudantes que tiverem sido cadastrados pela
sua instituição de ensino, já podem acessar o aplicativo disponível nas lojas Google Play e Apple Store. Segundo o MEC, 600 mil alunos já estão habilitados. Mix. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem que o governo prepara um projeto de lei para permitir operações de garantia da lei e da ordem em reintegrações de posse na área rural. De acordo com o presidente, mesmo quando determinado pela Justiça, os governadores acabam protelando o envio da Polícia Militar para retirar invasores das propriedades rurais. O presidente ressaltou que o projeto será enviado ao Congresso para avaliação dos parlamentares. Não é medida impositiva da minha parte, se o parlamento assim achar que deve ser tratada a propriedade privada, eles aprovam. Se achar que a propriedade privada não vale nada, aí não aprova, disse ele. A bancada ruralista tem uns 200 parlamentares, todos vão aprovar, destacou. Especialistas começaram ontem a testar a urna eletrônica que será usada nas eleições municipais do ano que vem em mais um teste público de segurança organizado pelo TSE. Estão inscritos 3 técnicos individuais e 5 equipes, que terão até a sexta-feira, dia 29, para tentar burlar o hardware ou software da urna eletrônica e, de alguma maneira, violar os arquivos e comprometer, por exemplo, o anonimato dos votos. Em 2017, técnicos encontraram 3 falhas no sistema da urna eletrônica, conseguindo ter acesso aos dados internos do equipamento. Na época, o TSE afirmou que não havia motivo para preocupação, pois as falhas seriam sanadas antes da eleição. Mix Notícias. A balança comercial registrou déficit de quase 1 bilhão e 100 mil dólares no acumulado de novembro até este domingo, dia 24, informou o Ministério da Economia nesta segunda-feira, dia 25. Na parcial de novembro, as exportações somaram mais de 9 bilhões e meio de dólares. Esse resultado é 38,4% menor que o registrado na mesma parcial de novembro do ano passado. Já as importações totalizaram mais de 10 bilhões e 700 mil dólares, queda de 14,8% na mesma comparação. A arrecadação das receitas federais somou 135 bilhões de reais em outubro, uma queda real, descontada a inflação, de 0,02% na comparação com outubro de 2018, informou ontem a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Economia. Nos 10 meses do ano, a arrecadação chegou a 1 trilhão e 200 bilhões de reais, com aumento real de 1,92%. O valor corrigido pela inflação chegou a 1 trilhão 273 milhões de reais, o maior volume arrecadado desde 2014. As receitas administradas pela Receita Federal, como impostos e contribuições, chegaram a 125 bilhões de reais em outubro, com aumento real de 1,47% e acumularam 1,208 trilhões de reais de janeiro a outubro, alta de 1,87%. Mix. Juntos no melhor mix. Mix. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse ontem no Rio de Janeiro que o setor elétrico brasileiro vai demandar investimentos de cerca de 450 bilhões até 2029 em novas plantas de geração e transmissão de energia. Segundo ele, os investimentos são necessários, pois o crescimento estimado em geração energética é de 35% e em transmissão de 39%. Para que isso aconteça, temos trabalhado arduamente para atrair investimentos e identificar os custos e benefícios reais das diversas fontes de geração de energia, afirmou o ministro. Os benefícios tributários agravam as desigualdades regionais, concluiu o Ministério da Economia em estudo divulgado ontem. A 12ª edição do Boletim Mensal sobre os Subsídios da União faz uma análise sobre a alocação das 12 principais categorias de benefícios tributários concedidos pela União e distribuídos pela Federação. A edição avaliou benefícios como Simples Nacional, rendimentos isentos e não tributáveis do Imposto de Renda da Pessoa Física, entidades sem fins lucrativos e Zona Franca de Manaus. Os estados mais pobres do país, como Maranhão, Piauí, Acre, Alagoas, Pará e Paraíba, receberam menos de 1/3 da média nacional dos benefícios tributários per capita em 2018. Mix Notícias. O mercado financeiro aumentou as projeções de crescimento da economia e da inflação este ano. A previsão de instituições financeiras para a inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo subiu de 3,33% para 3,46% no terceiro ajuste consecutivo. Para os anos seguintes, não houve alterações. 3,60% em 2020, 3,75% em 2021 e 3,50% em 2022. As projeções para 2022
2019 e 2020 estão abaixo do centro da meta da inflação que deve ser perseguida pelo Banco Central. A meta de inflação, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é 4,25% em 2019, 4% em 2020, 3,75% em 2021 e 3,50% em 2022, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Com a previsão de inflação um pouco maior neste ano, o mercado financeiro voltou a esperar que a taxa básica de juros, a Selic, encerre 2020 em 4,5% ao ano. Na semana passada, a expectativa tinha caído para 4,25%. Atualmente, a Selic está em 5%. As instituições financeiras esperam que a Selic volte a cair 0,5 ponto percentual para 4,5% ao ano em dezembro. Para 2021, a expectativa é que a taxa Selic termine o período em 6%. Para o fim de 2022, a previsão é de 6,50% ao ano. Quando o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central reduz a Selic, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle da inflação e estimulando a atividade econômica. Juntos no melhor mix. A concentração dos principais gases do efeito estufa na atmosfera alcançou um recorde em 2018. Anunciou ontem, segunda-feira, a Organização Meteorológica Mundial ligada à ONU. De acordo com cientistas, o dióxido de carbono, CO2, que está associado às atividades humanas e é o principal gás causador do efeito estufa, que permanece na atmosfera, bateu um novo recorde de concentração em 2018, de 407,8 partes por milhão, ou seja, nível 147% maior que o pré-industrial de 1750. O Brasil teve uma queda de 22% no número de mortes violentas registradas nos 9 primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2018. É o que mostra o Índice Nacional de Homicídios com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Somente em setembro, houve 3.300 assassinatos contra 4.100 no mesmo mês do ano passado. Já no período que engloba os 9 meses, foram 30.864 mortes violentas, 8.663 a menos que o registrado de janeiro a setembro de 2018. Mix Notícias. As universidades federais de Brasília e de Minas Gerais não foram consideradas responsáveis ou mesmo diretamente envolvidas em casos envolvendo plantação ou produção de drogas, como havia citado o ministro da Educação. Em uma acusação genérica durante entrevista, ele disse que estruturas de universidades federais do Brasil seriam usadas para a fabricação de drogas. Aposentados e pensionistas do INSS começaram a receber ontem a segunda parcela do 13º salário. Os depósitos serão feitos até o próximo dia 6, conforme calendário de pagamento de benefícios. A segunda parte do 13º será paga junto com o benefício mensal de novembro. Em setembro, os aposentados e pensionistas tinham recebido a primeira parcela de 50% do benefício. A consulta ao contra-cheque está disponível no portal Meu INSS. Basta o usuário clicar na guia extrato de pagamento de benefício e consultar o valor a receber. Mix, juntos no melhor mix. A Justiça do Rio determinou que policiais militares e civis cedidos a deputados do PSL voltem a fazer a segurança dos parlamentares. A sessão havia sido suspensa pelo governador Wilson Witzel na última sexta-feira. A decisão é da juíza Viviane Alonso Alckmin e foi tomada no plantão de domingo. O recurso foi apresentado à Justiça pelos deputados atingidos. Eles dizem que a decisão de Witzel foi imotivada e colocava suas vidas em risco. A magistrada salienta ainda que a decisão do governador fere a interdependência entre os poderes, já que há previsão legal para parlamentares pedirem a cessão de policiais. Um grupo de deputados bolsonaristas vai bater na porta da Procuradoria-Geral da República nos próximos dias. Leva em mãos uma queixa formal contra o governador Wilson Witzel, do PSC. Os moços alegam que é a voz corrente na política fluminense a existência de um bunker no Palácio da Guanabara. A tal estrutura seria ocupada por investigadores, inclusive da Polícia Civil, que estariam levantando a vida de parlamentares e seus parentes. A ameaça de divulgação de dossiês paira sobre os nobres, em especial sobre os que se alinham com o presidente Jair Bolsonaro, o mais destacado desafeto aí do governador. Alguns juram até ter recebido mensagens intimidatórias do próprio Witzel. Os deputados estão certos de que vão conseguir a abertura de investigação pela Polícia Federal.
Mix Notícias. O governo trabalha para aprovar o projeto que trata da reforma da Previdência dos militares na Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Senado entre os dias 10 e 15 de dezembro e, assim, encerrar a votação da proposta no Congresso. Como a tramitação tem caráter terminativo no colegiado, a proposta seguirá direto à sanção presidencial, caso seja aprovada. Para isso, a estratégia é evitar mudanças que exijam o retorno do texto para a Câmara dos Deputados, bem como eventuais requerimentos para levar a matéria à apreciação do plenário no Senado. A Comissão de Relações Exteriores realiza hoje, terça-feira, a segunda e última audiência pública para debater a matéria. O Rio ganhou mais tempo. A pedido do governo Wilson Witzel, o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, ligado ao Ministério da Economia, decidiu interromper a contagem de prazos para que o Estado apresente as compensações financeiras para as iniciativas que violam o ajuste e estão ou chegaram a essa fase. No dia 5 de novembro, a equipe técnica tinha dado prazos entre o fim de novembro e o início de dezembro para que o Estado apresentasse a compensação com despesas geradas com leis. É o caso dos planos de carreira da UERJ, do novo piso regional, da admissão de pessoal para o DEGASE e da nomeação de professores adjuntos pelo Centro Universitário Estadual da Zona Oeste. Mix. Juntos no melhor mix. Mix. Os indicadores de atividade e de emprego na indústria da construção brasileira alcançaram em outubro o maior nível dos últimos 7 anos, revela a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, divulgada ontem, segunda-feira. O índice de nível de atividade alcançou 49,9 pontos no mês passado, semelhante ao registrado no fim de 2012, enquanto o índice de número de empregados ficou em 48,5 pontos, também o mais alto desde outubro de 2012. A pesquisa foi feita de 1º a 12 de novembro com 483 indústrias da construção, 167 pequenas, 208 médias e 108 de grande porte. Segundo a CNI, os indicadores da pesquisa variam de 0 a 100 pontos e, quando estão abaixo de 50 pontos, mostram queda da atividade do emprego. Os resultados consolidam a tendência de crescimento do setor, diz nota da Confederação. O preço do gás de cozinha para venda em botijão de 13 quilos, o mais usado por consumidores residenciais, está 4% mais caro. Este é o segundo aumento do botijão em apenas um mês. Em outubro, a estatal anunciou uma alta média de 5%. E o gás mais caro reflete diretamente no orçamento doméstico de famílias que têm baixo poder aquisitivo. Supondo que o botijão esteja entre R$ 80 e R$ 90, estamos falando em cerca de 8% do salário mínimo, considerando que se gaste um botijão por mês, avalia o professor Gilberto Braga, que é economista do IBMEC e da Fundação Dr. Cabral. Mix Notícias. O preço da carne vermelha disparou em todo o país e o principal motivo vem de fora. O preço alto encolheu o bife no prato do brasileiro. Estou até perguntando o que aconteceu. Por que aumentar desse tanto assim de uma vez? Segundo especialistas, o aumento das exportações para a China, Rússia e Emirados Árabes foi o principal motivo da alta para o consumidor. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. E por conta disso, vamos às cotações. A arroba do boi gordo não para de subir em todo o país, descendo negociada ontem a R$ 198,00 à vista no estado do Rio. Fonte Scott Consultoria. O dólar comercial subiu nesta segunda, chegando a R$ 4,21, com alta de 0,52%, fonte Valor Econômico. E a saca de açúcar de 50 quilos, açúcar cristal, cotado a menos 0,14%, dia a R$ 65,68, fonte CPE Exalc. Juntos no melhor mix. Mix. O estado do Rio de Janeiro registrou em 2019 o maior número de mortes em confronto com as polícias de sua história, mostram dados do Instituto de Segurança Pública divulgados ontem. Entre janeiro e outubro deste ano, agentes de segurança mataram 1.546 pessoas, superando as registradas em 2018, o maior número registrado até então. A estatística é compilada desde 1998 pelas autoridades fluminenses. Do início do ano, as forças policiais do Rio vêm matando, em média, 5 pessoas por dia. Se mantiverem um nível de letalidade registrado até aqui, devem chegar ao patamar inédito de 1.800 mortes. Atualmente, 1 em cada 3 mortes violentas ocorridas no estado são cometidas por agentes da lei. E o estado do Rio de Janeiro teve uma redução de 17% nos casos de homicídios dolosos no mês de outubro.
Os dados sobre a violência foram divulgados hoje pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Foram 317 vítimas, o segundo menor número no estado para o mês desde 1991, atrás apenas de outubro de 2012, com 314. No acumulado do ano, janeiro a outubro, os homicídios dolosos tiveram uma redução de 21%, com 884 mortes a menos, o menor valor para o mês desde 1991. Você ouviu Mix Notícias.